Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão, ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei, como Pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo o que sou. Oh, dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês, ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei, como Pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei, como pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Como Pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Vinde a mim, eu me entreguei. Vinde a mim, eu me entreguei. Vinde a mim, eu me entreguei. Vinde a mim, eu me entreguei por ti. Boa noite. Boa noite. Tudo
bem? Prazer em tê-los aqui conosco em Lisboa e os vários lugares, incluindo a Malásia. Quando eles falaram que alguém da Malásia, eu pensei que a Malásia era um bairro aqui de Lisboa. Aqui. Não, é a Malásia mesmo. Então, que bom. Esta já é o que? A 7ª noite, né? Quantos aqui em Lisboa e nos vários lugares estão aqui desde o começo? Que bom, obrigado. Eu também vou levantar meu braço, que eu estou aqui desde o começo também, todas as noites. Que bom que você está aqui conosco. Nós temos passado noite após noite no estudo da Bíblia. Eu acho que isso torna este lugar aqui o lugar mais importante. Este lugar e os vários auditórios da casa, porque quando nós abrimos a Bíblia, estudamos a Bíblia, Deus se manifesta lá. E como resultado de Deus se manifestar aqui e nos vários locais através deste país ao redor do mundo, esse local se torna o mais importante do mundo, né? E que bom que você escolheu nesta noite. Você podia ter escolhido estar em qualquer lugar nesta noite, mas você escolheu estar aqui conosco e por isso eu te agradeço. Bem, nós vamos entrar no nosso estudo que eu acho que é um interessante. Quem sabe para muitos de vocês vai ser a primeira vez que ouviram isso. Então, não vamos perder muito tempo no começo, mas vamos começar com uma oração e entrar logo no nosso estudo. Tudo bem? Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, noite após noite nós temos vindo aqui, ansiosos para ouvir a Tua voz, e o Senhor tem se comunicado conosco. E nós te suplicamos, querido Deus, que nesta noite, mais uma vez, que o Senhor possa falar à nossa mente, ao nosso coração. E por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos os locais onde esta mensagem vai chegar nesta hora. Que Tu possas abrir a nossa mente, amolecer o nosso coração, dar poder nas nossas vidas. Pai, usa-me nesta hora para comunicar a Tua mensagem, eu te suplico, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, deixa eu confessar algo para vocês. Eu era um jovem, não era muito novo. Era novo, né? Era um jovem, não era muito velho. Andava no meu carro meio rápido e um dia eu peguei uma multa. A polícia me deu uma multa. E no Canadá, você tem a opção de ir ao tribunal para te defender. Eu achava que tinha um caso que eu podia apresentar para o juiz, que o juiz, se não fosse me perdoar por completo, pelo menos ia reduzir a multa. Então, eu disse para os meus pais, eu vou ao tribunal me defender. Meu pai disse, bem, você vai arrumar um advogado. Eu disse, não, eu não vou precisar de um advogado. Ele disse, mas vai sozinho? Eu falei, vou sozinho, vou ser advogado. Mas tu sabes o que fazer no tribunal? Os jovens, às vezes, são meio teimosos, né? Bem, a minha esposa acha que eu ainda sou teimoso, né? Mas eu disse, não, eu já assisti muito programa de televisão de tribunal, eu sei como defender. Assim fui. Fui lá para o tribunal, cheguei lá e no Canadá... como é que se diz? O procurador, né, a pessoa que representa o governo, representa a rainha no Canadá. Eu fui lá, falei que eu estou aqui, anotou meu nome, falou, senta-te no tribunal e espera chamarem o teu caso. Aí foi, sentei lá, esperei, e de repente chamaram um senhor, e ele foi lá na frente, e eu percebi quando eles começaram a ler as acusações contra ele, foi por excesso de velocidade, no mesmo local onde eu peguei a minha multa também. E eu percebi que era o mesmo policial, porque o juiz mandou o policial se levantar, e eu reconheci, esse é o mesmo policial. Aí eu fiquei atento, né? Vamos ver o que esse senhor vai fazer. Então ele subiu, o juiz perguntou a ele qual era a plea, como é que se diz um plea? Ele dizia, você é um inocente ou culpado? Como é que isso chama? Bem, ele perguntou, como é que você vai responder a estas acusações do governo? Ele disse, inocente. Tudo bem, vamos começar o caso então. Então, esse senhor pediu que o policial viesse à frente, entrasse nessa cadeira aí,
E ele começou um processo de questionar o policial. Perguntou o nome dele, quantos anos era polícia, como é que estava o tempo naquele dia que ele foi parado, que tipo de aparelho de radar é que ele usou, qual era a distância que o radar acusou, se ele tinha recebido treinamento específico naquele equipamento específico, e uma série de perguntas. E eu escutando e com a memória tentando lembrar as perguntas que ele estava fazendo, né? Aí o policial, uma hora lá, falou que ele tinha sido treinado, mas não naquele aparelho específico. E o homem aí aproveitou-se disso, e o juiz virou-se e disse, bateu com uma inocente, pode ir embora. Aí eu falei, opa, já descobri a minha defesa, né? Próximo caso, William Ribeiro Santos. William Ribeiro Santos está no... Sou eu levantei, presente. Acusação, eles leem lá, no tal dia você foi pego pelo radar, andando em tal velocidade, numa zona de tal velocidade. Como é que você responde? Inocente. Tudo bem, vamos proceder. Gostaria de chamar o policial, eu disse. Tudo bem, chamaram o policial. E comecei, o seu nome? É fulano de tal. E como é que estava o tempo naquela noite? Estava... E o aparelho que você usou? E qual a distância? As mesmas perguntas que eu tinha feito, né? O juiz olhou assim para mim, olhou assim e falou assim em inglês, What are you doing? O que é que você está fazendo? Eu disse, o que eu estou fazendo é exatamente o que o outro fez. Ele olhou para mim e disse, culpado. Eu disse, mas ele disse, nem mais uma palavra. Sai. Não somente eu paguei a multa, mas tive que pagar as despesas do tribunal naquele dia também. A minha porcentagem. E aquela ideia de ir ao tribunal sem advogado acabou me custando muito dinheiro. Não foi uma boa decisão. E nós rimos, é interessante, mas sabe o que a Bíblia diz? Todos nós um dia vamos aparecer diante do tribunal. Não o tribunal por excesso de velocidade, mas vejam o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 14, verso 10. Leem comigo. Pois quantos? Todos estaremos diante de Deus para sermos o quê? Julgados. Isso é algo muito sério. A Bíblia diz que cada um de nós um dia vai ser chamado ao tribunal. Tribunal de quem? De Deus. Para o que acontecer? Para nós sermos julgados. A Bíblia diz que haverá um dia quando você e eu nos apresentamos diante de Deus e os anjos vão abrir os livros e o seu nome vai ser lido e a discussão vai ser você e eu. E esta é a verdade, a Bíblia diz, para quantos? Para todos. Agora, nem todos, quando nós pensamos em ir a tribunal, quando nós pensamos na ideia de nos apresentarmos diante de Deus para ser julgados, isso cria um certo temor em nós, um certo medo. E o diabo tem se aproveitado disso para mais uma vez introduzir um engano nas cabeças das pessoas. Então, como resultado, em muitos locais, os pastores não gostam de falar do julgamento. Eles não falam do julgamento, porque ninguém quer ser julgado. Mas a Bíblia ensina, embora nós todos vamos nos apresentar diante de Deus para ser julgados, nós não precisamos ter medo. Alguns, quando se apresentam diante do tribunal de Deus, Jesus Cristo vai entrar como advogado deles e vai dizer: Pai, o meu sangue
cobre todos os pecados deste indivíduo. Vejam o que a Bíblia diz. São João capítulo 5, verso 22. O Pai não julga ninguém, mas deu a quem? Ao Filho todo o poder para julgar. Espera aí. Quem é que vai nos julgar? Jesus vai nos julgar. Quem é que é o juiz? Jesus Cristo é o juiz. Agora vejam este versículo. 1 São João 2:1. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Advogado junto ao Pai. Quem é nosso advogado? Jesus Cristo, o justo. Vocês estão vendo a imagem do julgamento de Deus? A Bíblia diz que no julgamento de Deus, quem é que é o juiz? Jesus Cristo. E quem é o teu advogado? Jesus Cristo. Imagine se eu tivesse ido a tribunal naquele dia com um advogado que era o juiz. Será que eu tinha ganho? A Bíblia diz que o juiz é o teu advogado. Essa é a verdade bíblica. Que o julgamento de Deus não é como o diabo quer que as pessoas pensem. Que o julgamento de Deus é Deus tentando fazer como você não entre no céu. O julgamento de Deus, de acordo com o ensinamento bíblico, é Deus fazendo tudo para que você entre para o céu. O julgamento de Deus é Deus dando todas as oportunidades. Para que quando você aparecer diante dele, a sentença não será culpado. A decisão não será culpada. O julgamento de Deus não é algo para evitar a sua entrada de Deus. O julgamento de Deus é Deus fazendo tudo para que você venha para o céu. Por essa razão, ele diz, o juiz é o teu advogado. Pensem bem. Será que Deus mandaria os seus filhos lá do céu para morrer na cruz, para evitar que você entrasse no céu? Para ser um obstáculo para você entrar no céu? Se Deus não quisesse que nós fôssemos salvos, Ele não tinha enviado o seu Filho. Deus faz tudo para que os seus filhos sejam salvos. Ele dá toda a vantagem, tudo para nós. Os hebreus entendiam o julgamento dessa forma. No Canadá, eu não sei como é que é o sistema jurídico aqui em Portugal, mas no Canadá, quando você vem perante o tribunal, você vem com a presunção de inocência. Você é inocente. E a obrigação do governo é provar o quê? Que você é culpado. Mas para o hebreu, esse conceito não era o conceito deles de tribunal. Quando você vinha, eles traziam o homem acusado e o tribunal fazia tudo para provar a sua inocência, que ele era inocente. E é por essa razão que a Bíblia demonstra o julgamento de Deus como Jesus Cristo sendo o juiz e sendo o advogado. Tudo no julgamento de Deus está ao nosso favor. Mas aqui vem a escolha. Todos vão ter que se apresentar diante do trono de Deus para ser julgados, todos vão. Aí não há escolha. A escolha vem em quem é que você vai levar como advogado. Quando o seu nome é chamado perante o tribunal de Deus, você tem uma escolha. Ou você vai enfrentar o juiz sozinho, ou você vai enfrentar com Jesus, o teu advogado. De quem é a escolha? A escolha é nossa. Você pode escolher. E nesta noite eu vou te dar a oportunidade de escolher. Se você quer enfrentar o julgamento de Deus sozinho, ou você quer enfrentar o julgamento de Deus com Jesus ao teu lado. A escolha é nossa. Agora, nesta noite, vamos apresentar um pouquinho de matemática. Quantos de vocês estão animados para ter uma matemática agora, né? Quantos gostam de matemática?
Alguns, ok. Então, ok, tem aqui uma linha numérica. Vem aqui, ok? Tudo do seu lado esquerdo, do meu lado direito do zero é negativo. Tudo do meu lado esquerdo, do vosso lado direito do zero é positivo, ok? Tá bom? Vem aqui, primeira pergunta. Se eu pegar menos 2 e somar, vocês vão somar, né? E somo 2 a menos 2, qual é a resposta? Menos 2 mais 2 é 0. Muito bem. Muito bem, passaram o primeiro teste de matemática. Agora, não é uma linha numérica, aqui é uma linha do tempo. Tudo do seu lado esquerdo, do seu lado esquerdo do zero é antes de Cristo. Tudo do seu lado direito do zero é depois de Cristo, ok? Então, se nós começamos no ano 2 antes de Cristo, e eu somo 2 anos ao ano 2 antes de Cristo, que ano é que eu chego? O ano 1 depois de Cristo. Por quê? Porque não existe o ano 0, né? Então, entre 2 antes de Cristo e 1 antes de Cristo é 1 ano, e entre 1 antes de Cristo a 1 depois de Cristo é também 1 ano. Isto é um princípio importante para entender o resto da mensagem, né? Não vai precisar tirar a calculadora, mas isto é um princípio. Quando nós lidamos com datas, e nós vamos de antes de Cristo para depois de Cristo, ao passar do 0, nós temos que somar 1 a resposta, tá bom? Qual é o princípio? Quando vai de antes de Cristo para depois de Cristo, ao passar pelo 0, você vai adicionar o quê? 1. Isso é um princípio importante para lembrar nesta noite. Outro princípio. Nós vamos olhar uma profecia hoje. E para interpretar a profecia de maneira certa, este princípio é importante. O princípio é esse. Quando a Bíblia lida com profecia, quando a Bíblia apresenta uma profecia, o que eu falei? Uma quê? Profecia. Em tempo bíblico, profético, um dia representa um ano. Isso é em profecia bíblica. Lá em Gênesis fala de um dia da criação, mas isso é um dia literal, 24 horas. Mas quando o tempo se encaixa dentro de uma profecia bíblica, um dia profético representa o quê? Um ano literal. Como é que nós sabemos isso? Bem, em Números 14, 34 diz, segundo o número dos dias, 40 dias, cada dia representa o quê? Um ano. Este é um princípio importante para poder interpretar profecias bíblicas. Tá bom? Ok. Uma das noites, nós estudamos uma profecia em Daniel capítulo 2. Vocês lembram? O rei teve um sonho, ele sonhou de uma estátua metálica, que tinha 4 metais, não era? Ouro, prata, bronze e ferro. Depois tinha os pés, com quantos dedos nos pés? Em cada pé 5, né? 2 pés? 10. 10 dedos, e os pés eram o quê? Barro e ferro. Ok. Em Daniel capítulo 8, existe outra profecia que repete uma parte da profecia de Daniel 2. As pessoas me perguntam, por que é que Deus repete em Daniel 8 uma parte da profecia em Daniel 2? Bem, existe um termo teológico que chama em inglês é repetition and enlargement. Repetição e aumentar. Deus, em Daniel 8, que nós vamos ver esta noite, repete uma parte da profecia de Daniel 2, só que ele nos dá um pouquinho mais de informação. Okay? Nós não temos tempo nesta noite para passar pela profecia inteira. Então, tem uma parte da profecia de Daniel 8
que eu quero ser o foco nesta noite. Então, a outra parte nós vamos passar meio rápido. Eu vou só dizer a vocês o que é que dizia lá. Se você está me ouvindo e quer mais informações sobre a profecia inteira, se você tem interesse nisso, contacte nós através de info@ad7.pt e peça informação sobre a profecia inteira. É muito interessante a profecia. Em Daniel 2, tá bom? Então, eu vou passar por uma parte da profecia bem rápido e vamos focalizar na última parte, na quarta parte da profecia, que é o interessante para nós nesta noite. Tá bom? Combinado? Em Daniel 2, quem é que teve a visão? Foi o rei, foi um sonho, né? Em Daniel 8, quem tem a visão é Daniel. Daniel tem a visão. O que é que ele vê? Ele vê dois animais. Ele vê um carneiro, é assim que se chama, né? Um carneiro, né? Com dois chifres. E esse carneiro de dois chifres representa que nação? Medo-Persa. Como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso que o anjo Gabriel diz diretamente para Daniel. O anjo Gabriel diz que aquele carneiro de dois chifres representa Medo-Persa. Ele fala bem claro. Então, o cético, né? Foi uma palavra que eu aprendi ontem. O cético diz, em Daniel 2, como é que você sabe que a prata representa Medo-Persa? Como é que você sabe? Mas o cético chega a Daniel 8 e o anjo diz, o carneiro de dois chifres é Medo-Persa. E fala assim, direto. Não tem como esconder. A Bíblia dá os detalhes. Por quê? Porque a Bíblia quer que nós interpretamos a profecia de maneira certa. Depois de ele ver esse carneiro de dois chifres, ele vê outro animal, um bode. Agora, em Daniel 2, que nação veio depois da Medo-Persa? Veio a Grécia. Ele vê um bode. E esse bode tem um chifre grande. Esse um chifre no bode representa Alexandre o Grande. E a profecia continua dizendo que esse chifre do bode foi quebrado. E no lugar desse chifre apareceram 4. Por quê? Porque quando Alexandre o Grande morreu, com 32, 33 anos, ele não tinha designado um herdeiro, alguém que ia tomar o seu lugar. Então, houve uma pequena luta lá, e o que é que eles decidiram? Eles pegaram um território da Grécia, que Alexandre o Grande tinha conquistado, e dividiram o terreno em quantas partes? 4 partes. De acordo com os 4 generais. Cada um pegou uma parte. Então, na profecia em Daniel 8, diz que aquele chifre do bode quebrou e em seu lugar apareceram 4. Exatamente do jeito que a história diz que aconteceu. Depois, em Daniel 2, depois de Grécia, vem o quê? Vem as pernas de ferro, que representava que império? Roma. Depois vem a divisão do Império Romano em quantas partes? 10, representado pelos dedos dos pés, e depois vem a segunda vinda de Jesus. Aqui em Daniel 8, a terceira parte da visão é um chifre que representa Roma. E ao passar de todas essas partes da visão, o anjo Gabriel vem e dá a interpretação. O bode significa isso, o carneiro é isso, o chifre, para que Daniel saiba que ele está interpretando a visão da maneira certa. Tudo bem? São 3 partes da visão. Mas depois de ele ver isso, ele vê uma quarta coisa. E essa quarta coisa é que nós queremos focar nesta noite, tá bom? Aqui vem a quarta parte da visão. Primeira parte, um carneiro, um bode, um chifre. E agora vem a quarta parte da visão. Estão prontos? Começando no verso 14, eu acho. Ele me disse, até o que? Leia comigo. 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o que? Purificado.
O que significa isso? Bem, o anjo Gabriel veio a todas as partes da visão, o anjo Gabriel veio e explicou, deu a interpretação da visão para Daniel. Mas é interessante ler em Daniel capítulo 8, que quando essa parte da visão vem, o anjo Gabriel não explicou. Ele não explica em Daniel 8. Ele explica cada parte da visão, mas ele não explica a 2.300 tardes e manhãs. E a Bíblia diz que Daniel ficou preocupado, até ficou doente, porque ele não conseguia entender o que é que isso significava. O que é que ele sabia? Bem, é um número, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário diz será purificado. Agora, essa frase, o santuário será purificado, para o hebreu, tinha um significado muito específico. Para o hebreu, a frase, o santuário será purificado, significava o juízo. O juízo. Daniel recebe a interpretação de todas as partes da visão, mas nessa parte ele não recebe, embora para um hebreu a purificação do santuário, isso é julgamento. Mas vamos ver se nós conseguimos interpretar um pouquinho. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Por que tardes e manhãs? Por que usa a expressão tardes e manhãs? Por que não usa dias? Bem, porque o dia, nesses tempos, ia de quê? De pôr do sol a pôr do sol. Então, nós estamos aqui, sexta-feira à noite, né? Hoje nós contamos o dia de meia-noite. Então, até meia-noite é sexta-feira. Mas nos tempos desta profecia, ia de pôr do sol a pôr do sol. Então, se nós tivéssemos hoje os dias de Daniel, já seria sábado agora. E a primeira parte do dia é a parte clara ou a parte escura? Parte escura. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 quê? Dias. Então, nós temos uma profecia que aparentemente fala a respeito do julgamento e nós temos esse número 2.300. Agora, embora o anjo não venha em Daniel capítulo 8 dar explicação, o anjo volta em Daniel capítulo 9 e começa a explicar a parte da visão que não foi explicada em Daniel 8. Vocês estão me seguindo? Em Daniel 9 começa a aparecer a explicação, que nos dá mais informações do que será que esse número significa. Daniel 9, verso 21 e 22. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente a voar e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele queria fazer o quê? Instruir-me. E disse, Daniel, saí para fazer-te o quê? Entender o sentido do quê? Daquelas 2.300 tardes que ele não explicou da outra vez. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Agora, é importante que vocês me seguem aqui. O anjo vem para Daniel e diz, Daniel, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O hebreu pensa purificação no santuário, isso é julgamento. Agora, vamos voltar ao nosso princípio bíblico. Um dia profético
significa, é quanto tempo literal? 1 ano. 2.300 dias proféticos são quantos anos? 2.300 anos. Então, o anjo está falando de um período de 2.300 anos. Estão me seguindo? 2.300 anos. Depois, ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Deixa eu perguntar a vocês, quem era o povo de Daniel? Os judeus. E a santa cidade dos judeus é Jerusalém. Vocês estão comigo ainda, né? 70 semanas são quantos dias? 70 vezes 7 são 490 dias proféticos. 490 dias proféticos são quantos anos literais? 490. 490 anos. O que está acontecendo aqui? O anjo diz a Daniel, existe um período de 2.300 anos. Dentro desses 2.300 anos, existe um período para os judeus de 490 anos. Interessante que no original, este período de 70 semanas e 490 anos, diz lá, 490 anos são amputados, são cortados. São amputados. Amputados de quê? Cortados de quê? Dos 2.300 anos. Tem 2.300 anos, mas dentro desses 2.300 anos, existe um período de 490 anos. Tá bom? Isso é muita informação que a Bíblia nos dá. Os detalhes estão todos lá. Nós estamos passando por cima de alguns hoje, mas não quero que você pense que esses detalhes não estão lá. Eles estão lá. Só que nós não temos muito tempo. Vocês estão me entendendo, né? Então, 490 anos, 2.300. Tudo bem. Mas falta aqui uma informação importante, pelo menos para mim, para eu interpretar isso. Quando é que começa? Isso é importante saber, né? Tanto os 2.300 anos começam quando? Os 490 anos começam quando? É bom saber, ok, há 2.300, há 490, mas quando é que inicia essa contagem desses anos? A Bíblia nos diz. Verso 25, Daniel capítulo 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para quê? Restaurar e para edificar o quê? Jerusalém. O anjo vem e diz assim, Daniel, o período começa no ano que saiu a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E você vai aos livros da história e nós sabemos exatamente quando isso foi. Isso foi no ano 457 antes de Cristo. Estão comigo? 457 antes de Cristo saiu a ordem. O rei Artaxerxes, não sei como é que se pronuncia em português, eu acho que é mais ou menos assim, né? Declarou, providenciou dinheiro para que Jerusalém fosse restaurada, edificada. E o anjo diz, essa é a hora, o ano que inicia este período profético. Então, vejam aqui na tela. Tem 2.300 anos que começam em 457 antes de Cristo. Os 490 anos começam na mesma data. Agora, se você começa em 457 antes de Cristo e soma 490 anos, lembrando que quando você passa do zero, você tem que adicionar que ano você chega? O ano 34 depois de Cristo. Será que essa data é uma data importante na história do cristianismo? O que é que aconteceu no ano 34 depois de Cristo? Estevão
foi martirizado, como vocês dizem. Foi morto. Ele fez um último apelo ao povo de Israel, disse: vocês mataram os profetas, vocês mataram o próprio Filho de Deus, Jesus é o Messias, vocês não conseguem ver. A Bíblia diz em Atos capítulo 7 que eles ficaram enfurecidos ao ouvir essa pregação. Eles pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão. Uma grande perseguição iniciou logo em seguida. Atos capítulo 8 conta que os discípulos de Jesus e os cristãos, aqueles que acreditavam, foram espalhados por todo o mundo. E em 34 depois de Cristo, o que aconteceu na história da igreja cristã? A pregação do evangelho, que até aquele ponto tinha sido para quem? Para os judeus, agora começou a ir para os não-judeus, para os gentios, para o mundo inteiro. E hoje, não importa qual é a sua descendência genealógica, não importa que sangue corre pelas suas veias, o que importa hoje é que sangue perdoa e lava as tuas iniquidades. Porque nós hoje somos todos judeus espirituais. Nós fazemos parte da nação de Israel espiritual. Vejam o que a Bíblia diz, Atos capítulo 13, verso 46. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda e disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiramente a vós que sois que? Judeus. Mas como não quereis aceitá-la, e não vos achais dignos de receber a vida eterna, então vamos o quê? Anunciar a palavra a quem? Aos não-judeus. Quando é que isso começou? Isso começou no ano 34. No final daquele período que o anjo falou para Daniel, esses 490 anos, encaixa perfeitamente. Gálatas capítulo 3, verso 7. Portanto, deveis saber que os verdadeiros descendentes de Abraão, os verdadeiros judeus, são quem? Os que têm o quê? Fé. Hoje, todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Messias, independente da sua linha genealógica, são em termos israelitas espirituais, de acordo com a promessa de Deus. Romanos capítulo 2, verso 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, porém é judeu aquele que o é aonde? Interiormente. E circuncisão, aqui é do quê? Do coração. Vejam, o anjo falou: Daniel, saiba e entenda, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, nós falamos, né? Daquela ordem, 457 antes de Cristo, 457 antes de Cristo, começou o período de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Mas daquele mesmo ponto inicial, começou o período de 490 anos para os judeus, que terminou quando? No ano 34, que foi quando a palavra foi levada aos não-judeus. Nós acabamos de ler. Vocês estão me seguindo? Quem que eu já perdi? Já perdi alguém? É muita matemática, né? Mas vocês vão ver, vai tudo encaixar. Vai tudo encaixar. Agora, vejam essa parte aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 457 a.C., até ao ungido, ao príncipe. Quem que é o ungido príncipe? Jesus Cristo. 7 semanas e 62 semanas. Ok. Quem que são os professores de matemática aqui? 62 mais 7 é quanto? 69. 69 vezes 7, 69 semanas vezes 7 dias, são quantos anos? 483 dias proféticos,
483 dias proféticos são quantos anos literais? 483 anos literais. Agora, estão me seguindo? Vamos começar em 457 antes de Cristo e vamos somar 483 anos, lembrando de adicionar quando nós passamos do zero. E que ano é que nós chegamos? Chegamos ao ano 27 depois de Cristo. O que é que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? O batismo de Jesus. Como é que nós sabemos que o batismo de Jesus foi no ano 27 depois de Cristo? Porque é simples. A Bíblia nos diz. Lucas capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. Falando do batismo de Jesus, disse que Jesus foi batizado no 15º ano do reinado de Tibério César. Quem quer adivinhar quando é que foi o 15º ano do reinado de Tibério César? Foi no ano 27 depois de Cristo. Como é que é amazing em inglês? Amazing. Vocês não têm essa expressão em português. Fabuloso. Não é impressionante os detalhes da Bíblia? Vocês alguma vez pensaram por que Jesus não começou o seu ministério quando tinha 19 anos, 18 anos? Por que ele não, entendeu? Por que Jesus aparece como criança e depois existe um período aí que nós não sabemos nada de Jesus? Ele inicia o seu ministério público no ano 27. Por quê? Porque foi isso que a profecia dizia. Exatamente. Tudo, as datas se encaixam perfeitamente. A visão de Daniel, a Bíblia nos dá todos esses detalhes para que nós possamos saber em quem nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança. É naquele ungido que no ano 27 depois de Cristo iniciou o seu ministério público. Exatamente do jeito que a Bíblia fala. Não é impressionante? Jesus é batizado no ano 27. Agora, entre o batismo de Jesus e o apedrejamento de Estevão, existem quantos anos? De 27 a 34 são quantos anos? 7 anos. 7 anos. E a Bíblia nos fala algo a respeito daqueles 7 anos. Vocês querem ver? Vocês não querem ver? Foi isso que eu preparei. Eu não tenho mais nada para apresentar, foi isso que eu preparei. Veja o que a Bíblia diz. Depois das 72 semanas, será morto o ungido e já não, o quê? Estará. E ele fará firme aliança com muitos, por quanto tempo? Por 1 semana. 1 semana profética são quantos anos? 7 anos. Estão me seguindo? Tá? Então tem aquele período de 7 anos, desde o batismo de Jesus até a morte de Estevão, aqueles 7 anos. A Bíblia diz, ele fará uma firme aliança com muitos por quanto tempo? 1 semana. 1 semana é quanto? 7 anos. Continua. E na metade da semana fará o quê? Cessar o sacrifício e oferta de manjares. O que é que isso diz? Que no meio da semana, no meio daquele período de 27 depois de Cristo a 34, no meio, o ungido fará cessar o quê? O sacrifício. O que isso quer dizer? Quando João Batista viu Jesus vindo, o que é que ele falou? Eis o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aqueles judeus pensaram, Cordeiro de Deus. Todos aqueles cordeirinhos que nós sacrificávamos no santuário, no templo, eles estavam apontando para o Cordeiro que viria.
A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, não era necessário mais sacrificar animais. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus tinha dado a sua vida. No meio da semana. Que ano é que Jesus foi crucificado? Na primavera do ano 31, bem no meio da semana. Exatamente, todos os detalhes. E a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado na cruz, existia um véu, uma cortina, que dividia as duas partes do santuário, o Santíssimo e o Santo. Normalmente, ninguém podia entrar no Santíssimo a não ser o sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que separava aqueles dois apartamentos no santuário, rasgou ao meio. Deus milagrosamente rasgou aquele véu. O que isso significava? Que aquele sistema de símbolos não precisava existir mais. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro veio. A Bíblia diz que ninguém é salvo por sangue de ovelhas ou de bois ou de cordeiros, mas sim nós somos salvos pelo sangue de quem? Do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, quem é que fez cessar o sacrifício foi Jesus Cristo. Quando é que ele foi crucificado? No meio dos 7 anos, entre 27 e 34. Não existe dúvida quem é que é o ungido de Deus. É Jesus Cristo. As datas se encaixam exatamente. Será que é coincidência? Será que é coincidência que todas as datas se encaixam? Agora, deixa eu falar algo que eu falei ontem à noite. Se a pessoa ao seu lado está dormindo, agora seria a hora de acordá-los. Porque aquilo que eu vou falar agora é muito importante. Tá? Todos os detalhes da visão desses 2.300 anos têm encaixado perfeitamente, né? Não há uma variância nem de um ano. Exatamente. Agora, se você começa no ano 457 antes de Cristo, e você adiciona 2.300 anos, começando em 457 antes de Cristo, e adiciona 1 quando você passa pelo 0, você chega a que ano? Você chega ao ano 1844. 1844. O que é que isso significa? Isso significa, irmãos, desde os meados do século XIX, os anjos já começaram a tirar os livros das prateleiras e abrir os livros e começaram a examinar os nomes, e o julgamento de Deus já começou. O julgamento já começou. O anjo disse a Daniel e me disse até quantas? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Existem alguns comentaristas bíblicos, PhD, que dizem esta profecia, eles chamam esta profecia do começo do tempo do fim. O início do tempo do fim. Muitos comentaristas dizem que desde 1844 começou o tempo do fim. O que é que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós já vivemos na hora do julgamento. E qual é o próximo evento a acontecer na humanidade? É a segunda vinda de Jesus Cristo. As pessoas dizem, mas não isso, você não está então escolhendo, está determinando a data da volta de Jesus? Não. A hora, quem sabe? Nenhum homem sabe. A Bíblia diz, nós lemos isso. Ninguém sabe o dia. Eu não sei a hora, eu não sei o dia. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz o seguinte, leiam este versículo.
Apocalipse 22, 12 diz, escutem, diz Jesus, eis que o quê? Cedo venho e trago comigo as minhas o quê? Recompensa para dar a cada um segundo aquilo que tem o quê? Tem feito. Pensem bem nesse versículo. Se a Bíblia diz, quando Jesus volta, Ele traz com Ele a recompensa para dar, isso quer dizer que o julgamento já acabou. Como é que Ele pode trazer a recompensa se o julgamento não acabou? Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história da humanidade. E a Bíblia diz que existe uma mensagem que é para ser pregada em todo o mundo. Eu sei que não é uma mensagem popular. Eu sei. Mas a certo ponto em nossas vidas, nós temos que tomar uma decisão. Ou eu vou ser popular, ou eu vou ser fiel à palavra de Deus. As pessoas já me disseram, se tu pregasses outra mensagem, vinham mais pessoas. Terias um auditório maior. Serias mais popular. Mas eu não quero ser popular, quero ser fiel à palavra de Deus. E a Bíblia diz que antes de Cristo voltar, existe uma mensagem que é proclamada por todo mundo. A mensagem que Deus envia para todo mundo nas horas antes de Jesus voltar, inclui esta mensagem. Apocalipse 14, 7, e Ele diz com forte voz, temei a Deus e louvai a sua glória. Leem comigo, por quê? Porque chegou a hora de Deus julgar quem? A humanidade. Isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que vai chegar a hora, um dia chegará, diz que já chegou a hora do julgamento de Deus. E é exatamente nesse ponto na história da humanidade que nós nos encontramos nesta noite. Os anjos abrem os livros, eles anunciam o seu nome. E milhares de anjos esperam para ouvir, será que ela vai enfrentar o julgamento de Deus sozinho? Ou será que ele escolheu a Jesus Cristo como seu advogado? Qual será a resposta quando o seu nome aparecer no julgamento? Você vai enfrentar o juízo de Deus sozinho? Ou você nesta noite quer dizer, eu quero enfrentar o julgamento de Deus com Jesus como meu advogado? Era uma noite tranquila lá no hospital. A enfermeira chamava-se Susan Kidd. Ela foi lá no quarto 712 para verificar o paciente que tinha acabado de chegar, Mr. Williams. Ele tinha passado por uma crise cardíaca. E ela foi só lá no quarto dele para verificar que ele estava estável, que tudo estava em ordem. Ela até pensou que ele estava dormindo, que ele estava tão calmo. Ela virou as costas para sair do quarto e o Mr. Williams disse, enfermeira, você faz um favor para mim? Pois não, Mr. Williams, o que é que você quer? Você se importa ligar para minha filha e dizer a ela que eu estou aqui no hospital? Ela disse, pois não, Sr. Williams, isso é uma alegria para mim fazer isso, eu ligo para ela. Tudo bem, ela virou para si e disse, mais uma coisa, você tem um pedacinho de papel e um lápis ou uma caneta? Ele disse, tenho. Ela providenciou um papel, um lápis e saiu, ela pegou lá as informações lá do paciente. E lá um dia, família, parentes, só tinha um nome, da filha. Ela ligou para um número que estava lá, uma moça atendeu o telefone, e ela se apresentou e disse, boa noite, boa tarde, meu nome é Susan Kidd,
eu sou enfermeira aqui no hospital. O teu pai está aqui no hospital, ele é paciente nosso, ele sofreu uma crise cardíaca. Você é a Janie Williams, a filha do Sr. Williams? Ela disse, eu sou. Mas o que aconteceu com meu papá? A enfermeira disse, não se preocupe que aparentemente ele está bem, ele passou por uma crise cardíaca, mas eu acabei de sair do quarto dele, ele está estável, ele está bem, não se preocupe. E ela disse no telefone, enfermeira, por favor, não deixe que meu papai morra. Ela disse, não, a enfermeira disse, não, fica tranquila, não te preocupe, ele está estável, está bem. A Janie disse, não, mas você não entende. Você não sabe a história. A última vez que eu vi o meu pai, eu tinha 18 anos. Já vão mais de 15 anos. Eu briguei com meu pai. E as últimas palavras que eu falei para meu pai é, pai, eu te odeio. Eu nunca mais falei com ele. A enfermeira disse, Janie, fica tranquila, teu pai está bem. Ela desligou o telefone. E ela foi ansiosamente lá para contar para o Sr. Williams que ele tinha falado com a sua filha. Ele estava quieto, parecia estar dormindo. E quando ela foi verificar o pulso dele, ela percebeu que ele tinha falecido. Susan Kidd não era uma enfermeira assim muito religiosa, mas naquela hora, naquele minuto, ela fez uma oração. Ela disse, pai, que aquela moça possa encontrar o perdão que ela tão necessita. Dentro de alguns momentos, Janie chegou no hospital. Eles encontraram com ela no corredor e ela percebeu logo pelo rosto, pela expressão da enfermeira e de seus médicos que algo errado tinha acontecido. Ela começou a chorar bem ali no corredor. E depois dela se compor um pouquinho, ela disse, eu quero ver meu papai. Eles disseram, tudo bem. Eles levaram ela no quarto e lá ela viu o pai, ela chorou. A enfermeira disse, Janie, eu acho que é melhor nós sairmos agora. E foi nessa hora que ela viu um pedacinho de papel nas mãos do pai. Ela pegou aquele papelzinho e seu pai tinha escrito, querida Janie, eu te amo, eu te perdoo, eu sou o teu papá. E um dia nós nos encontraremos de novo. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo nesta noite, para ser bem honesto, vocês têm feito uma desgraça da sua vida. Vocês têm feito coisas na sua vida que vocês se arrependem. E quando alguém fala do julgamento de Deus, vocês têm temor, vocês pensam, como é que eu vou enfrentar a Deus um dia fazendo as coisas que eu sei que eu já fiz? Mas Jesus Cristo hoje está estendendo um papel para você. Ele disse nesse papel, querido filho, querida filha, eu te amo. Eu te perdoo. Aceita-me e recebe o perdão. Vocês querem receber o perdão de Jesus Cristo hoje? Ainda vamos a horas. Nós sabemos pela Bíblia que o tempo é curto, mas ainda hoje o perdão de Deus está sendo oferecido para aqueles que querem esse perdão. E nesta noite eu quero oferecer esse perdão para vocês, como ministro do Evangelho, em nome de Deus, eu quero oferecer. Os assistentes de sala prepararam um pequeno cartão. Eu pedi que eles preparassem o cartão. Eu peço que eles tragam os cartões e
Na outra noite eu pedi para você levantar a mão se cria um cartão, mas nessa noite eu vou ser diferente. Eu vou pedir que eles dêem um cartão a todas as pessoas. Todos que estão aqui. Eu quero que todos peguem um cartão. Por quê? Porque nós todos precisamos do perdão de Jesus Cristo. Nós todos precisamos que Jesus nos represente um dia. Então, o nosso cartão nesta noite diz o seguinte: creio que a salvação é obtida apenas pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Se você acredita isso, na primeira caixinha você vai marcar um risco lá. Segundo ponto diz: conheci Jesus no passado, mas afastei-me dele. Decido hoje reentregar-lhe a minha vida. Se você já caminhou longe de Jesus, e através desses programas, noite após noite, o Espírito Santo tem apelado ao seu coração, e nesta noite você quer dizer a Jesus Cristo: eu quero voltar, caixa número 2, ponha o risco lá. Número 3 diz: arrependo-me dos meus pecados e aceito Jesus como meu Salvador pessoal, crendo que sou perdoado e que o dom da vida eterna em Cristo é meu. Se essa é a tua crença, marca número 3. E se gostaria de aprender mais sobre Jesus, número 4, coloque o seu nome, seu endereço, sua morada, telefone. Se você tem um número de ficha, coloque aí. Nós nesta noite vamos recolher esses cartões, nós vamos orar sobre esses cartões. Se você quer uma visita pessoal de um pastor, anote no cartão: quero uma visita, escreva só visita. O pessoal vai receber esses cartões e vamos visitar. Eu quero convidar nossa convidada especial que vai cantar para nós nesta hora. Eu quero pedir a vocês que é atitude de oração, de reverência, que ao vocês escutarem essa música, se sentirem o Espírito Santo tocando no seu coração, preencha esse cartão, que Jesus está oferecendo o perdão e a vida eterna aqui nesta noite. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, foi o meu pecado que ele recebeu, sem ver bondade chorou. Foi o meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isto foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu para me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só para me salvar, morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a
foi quebrantado, grande dor sofreu. Foi o meu pecado que ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isto foi no meu lugar. Se entregou por mim, morreu para me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só para me salvar, morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o nosso lugar. Se vocês preencheram seus cartões, eu gostaria que vocês passassem os cartões aqui para lá, e as assistentes de sala vão passar e vão recolher esses cartões. E vocês podem saber que antes de nós sairmos nesta noite daqui, nós os pastores estamos aqui, nós vamos nos reunir aqui na frente, depois vocês saírem, e nós vamos orar sobre esses cartões, sobre as decisões que foram tomadas. Eu sei que aqui em Lisboa, nos vários auditórios, decisões estão sendo tomadas que vão ter implicações eternas. Este é um assunto muito sério. Nós às vezes brincamos, entendeu? Nós rimos, que eu acho que faz parte também do nosso ser, alegria, mas é um assunto muito sério. E você de repente sai daqui nesta noite, você não vai se lembrar dos números. O mais importante você saber nesta noite é o seguinte: saia daqui sabendo que você não precisa temer o julgamento de Deus. Você apenas precisa temer o julgamento de Deus se você decide enfrentá-lo sozinho. Mas aqueles que vão enfrentar o julgamento de Deus com Jesus ao seu lado, não tem nada para temer. Pastor Feyerabend, que muitos de vocês conhecem, ele sempre usava esta frase. Ele dizia: quando eu olho para mim mesmo, eu penso, como é que eu vou me salvar? Mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu penso, como é que eu vou me perder? Que os méritos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus preenche o juízo de Deus. E hoje Ele oferece a vida eterna gratuitamente. Orem comigo. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia e o perdão que o Senhor nos oferece. Pai, nesta noite eu quero pedir especificamente por aqueles que olham para a sua vida e veem apenas miséria, decisões erradas, problemas. Pai, que eles possam saber que Tu estás oferecendo o perdão gratuitamente.
Se eles levantarem uma oração silenciosa, dizendo: Deus, perdoa-me do meu passado, e decidirem deste momento em diante caminhar junto com Cristo, que tu não somente os perdoas, mas ofereces a vida eterna. Pai, que aqueles que ainda não tomaram decisão possam tomar agora. E aqueles que já tomaram essa decisão, querido Pai, que eles possam se rededicar a Ti nesta hora também. Nós te agradecemos pelas vitórias sendo realizadas aqui em Portugal e aonde os outros países onde a Tua mensagem está chegando. Que toda a honra e toda a glória seja para Ti, Deus. Que és Tu que estás operando na vida de tantas pessoas. E nós saímos daqui hoje confiantes, animados, sabendo se o nosso nome aparecer no juízo, aqueles que aceitaram a Jesus, Jesus vai se colocar e dizer: o meu sangue cobre os seus pecados. Que alegria, querido Pai, e nós te agradecemos por isso. Que os teus santos anjos nos acompanhem, nos dê uma boa noite de descanso. E se for da tua vontade, que amanhã de manhã, possamos estar mais uma vez todos juntos para contemplar a tua bondade, em nome e por amor de Jesus. Amém.